Oi pessoal, meu nome é Graciele Ferreira, eu sou professora de música e hoje eu vou apresentar para vocês as figuras de som. Como vocês sabem, as notas musicais elas possuem uma altura, por isso elas ficam distribuídas na pauta ou no pentagrama, assim como também nas linhas suplementares inferiores e nas linhas suplementares superiores. Dessa forma, a gente consegue saber qual é a altura da nota, se ela está na região grave, na região média ou na região aguda. Porém, as notas também possuem uma duração definida. E para nós sabermos quanto tempo vai durar cada nota, nós utilizamos então as figuras de som. Como nós podemos ver aqui, as notas não possuem a mesma altura. Elas estão distribuídas de maneira aleatória na pauta. Algumas estão mais embaixo, outras estão no meio da pauta, outras estão acima da pauta. Então, mostrando para nós que elas são de alturas diferentes. E nós também podemos observar que as notas não possuem os mesmos desenhos. Aqui nós temos um desenho, aqui é outra figura, aqui são outras. Isso nos mostra que as figuras de som são diferentes. Ao total, nós temos 7 figuras de som e eu vou mostrar para vocês cada uma delas. Antes de eu mostrar para vocês, eu só quero relembrar o seguinte, que a nota musical ela pode se dividir em 3 partes, em cabeça, haste e colchete, e que nós temos 7 notas musicais no total, que são dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então vamos conhecer quais são as 7 figuras de som. Vamos começar pela semibreve. Depois da semibreve nós temos a mínima, depois a semínima, depois a colcheia, depois da colcheia nós temos a semicolcheia, depois a fusa e por último a semifusa. Agora a gente vai ver o que elas têm de parecido e de diferente. A semibreve é a figura de som de maior valor. Agora eu não vou falar para vocês quanto que ela vale, mas é só importante vocês saberem que essa figura aqui é a figura que possui o maior valor com relação às outras figuras de som. Então ela vale mais. A semibreve, ela possui só uma cabeça totalmente branca. Depois dela vem a mínima. A mínima tem a cabeça branca e a haste. Então, o que elas têm parecido é a cabeça branca. E o que elas têm de diferente é que a mínima possui uma haste. Depois da mínima vem a semínima. A semínima é uma cabeça preta e uma haste. Então, o que elas têm parecido? O nome, uma é a mínima e a outra é a semínima. As duas possuem uma cabeça e uma haste, certo? A diferença entre elas é que a mínima, a cabeça é branca e na semínima a cabeça é preta, ou seja, ela era branquinha e foi pintada, certo? Depois da semínima, nós temos a colcheia. Cada vez que eu vou apresentando uma nova figura de som, isso quer dizer que ela vai tendo um valor menor do que a que foi apresentada. Então, a semínima, o que vem depois da semínima é a colcheia. Então, a colcheia vai valer menos tempo que a semínima. Quanto que vale, eu ainda não vou falar, como eu falei no início, a gente vai ver isso depois, nos próximos encontros. Como que é a colcheia? A colcheia, ela tem uma cabeça preta, ela tem uma haste, mas ela ganhou um colchete para enfeitar ela. Então, o que elas têm de parecido? A cabeça preta e a haste. O que elas têm de diferente? O nome é bem diferente, né? Essa é a semínima e essa é colcheia. E o que elas também têm de diferente é que a colcheia tem um colchete, já a semínima não tem. Depois da colcheia, nós temos a semicolcheia. Então, as duas têm praticamente a mesma estrutura, cabeça preta, haste e colchete. Porém, qual que é a diferença? A colcheia tem apenas um colchete e a semicolcheia tem 2. Depois da semicolcheia, nós vamos ter a fusa, que também já é um nome diferente.
mas elas continuam também tendo a mesma estrutura. A fusa tem uma cabeça preta, ela tem uma haste, assim como a semicolcheia, mas agora ela ganhou um colchete a mais para ficar ainda mais enfeitada. Então, a semicolcheia tem 2 colchetes e a fusa tem 3 colchetes. 1, 2, 3. E depois da fusa, por fim, nós temos a semifusa, que é a figura de som de menor valor. Ela vai durar bem pouquinho. Então, a semifusa, ela tem um nome parecido com a fusa, ela tem a mesma estrutura, cabeça preta, haste, e ela também tem colchetes. Porém, a fusa tem 3, 1, 2, 3, e a semifusa tem 4 colchetes. 1, 2, 3, 4. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que quanto mais vale a figura de sol, ou seja, quanto maior for a duração dela, menos enfeites ela tem. E a semibreve, então, é só uma cabeça branca. E quanto menos vale a figura de som, ou seja, quanto menos tempo ela dura, mais enfeites ela tem. Como no caso da semifusa, que tem a cabeça preta, a haste e os 4 colchetes. Pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, mas nem sempre quando um grupo tá tocando, ou uma orquestra, enfim, ou um instrumento solo tá tocando, ele toca o tempo todo. Às vezes ele para de tocar. E você sabe por que isso acontece? Porque na música, além das figuras de som, nós temos também as figuras de silêncio, mais conhecidas como pausa. Então, cada figura de som também possui uma pausa que corresponde a ela. Por exemplo, se nós temos uma figura de som chamada semibreve, nós vamos ter uma figura de silêncio ou pausa também chamada pausa de semibreve. E eu vou mostrar agora para vocês como são os desenhos dessas figuras de silêncio ou pausas. Se nós temos 7 figuras de som, isso quer dizer que nós vamos ter 7 pausas, certo? Então, vamos começar. Nós temos aqui, ó, a pausa de semibreve. Depois eu vou mostrar para vocês como que ela é desenhada na partitura, na pauta. Então, temos a pausa de semibreve. Depois, nós temos a pausa de mínima. Depois, nós temos a pausa de semínima. Depois, a pausa de colcheia. Depois, a pausa de semicolcheia, depois a pausa de fusa e, por último, a pausa de semifusa. Como vocês podem ver, as pausas são diferentes das notas. As notas, elas são redondas e possuem haste e colchete somente. Já as pausas, elas são sinais gráficos diferentes. E aí a gente tem aqui na página 19 da apostila uma comparação entre as figuras de som e as suas pausas correspondentes, certo? Então, se vocês tiverem dúvida, é só vocês olharem na página 19 da apostila de vocês. Então, agora a gente vai ver como a gente escreve as pausas na pauta. A pausa de semibreve, que é como um retângulozinho bem pequenininho, nós desenhamos ou escrevemos abaixo da 4ª linha na pauta ou pentagrama. Ela fica abaixo da 4ª linha. A pausa de mínima, que é bem parecida com ela, que também é um retângulozinho bem pequenininho, ela fica escrita acima da 3ª linha. Lembrando que na pauta a gente sempre conta as linhas de baixo para cima. Então, 1ª, 2ª e 3ª linha. Ela fica desenhada logo acima da 3ª linha. Essa é a pausa de mínima. Depois, nós vamos ter a pausa de semínima. Ela parece um raio. Aqui eu tenho ela num tamanho maior, a pausa de semínima, e aqui eu tenho como ela fica escrita na pauta. Depois da pausa de semínima, nós vamos ter a pausa de colcheia. Então, a pausa de colcheia, ela vai ter uma semelhança com a figura de som.
ela tem uma haste e ela tem um colchete. Ela só não vai ter uma cabeça, né? Mas ela vai ter uma haste e um colchete voltado para a lateral, como a gente pode ver aqui. Depois da pausa de colcheia, nós temos a pausa de semicolcheia, que seria essa aqui. Então, a pausa de semicolcheia, ela vai ter a mesma quantidade de colchetes que a figura de som semicolcheia tem. Então, a figura de som semicolcheia vai ter 2 colchetes. Então, a pausa de semicolcheia também vai ter 2 colchetes, como a gente pode ver aqui no tamanho maior. Depois da pausa de semicolcheia, nós vamos ter a pausa difusa. A pausa difusa vai ter também uma haste, como nós podemos ver aqui na pauta, e ela vai ter 3 colchetes, assim como a figura de som. 1, 2, 3, certo? E por fim, nós vamos ter a pausa de semifusa, que também vai ter a mesma quantidade de colchetes que a figura de som. Ou seja, a figura de som semifusa tem 4 colchetes, a pausa também vai ter 4 colchetes. 1, 2, 3, 4, ok? Agora, assim como no caso das figuras de som, a pausa de semibreve é a pausa de maior valor, ou seja, é a pausa de maior duração. E a pausa de semifusa é a pausa de menor valor, ou seja, é a pausa de menor duração. Agora eu vou mostrar para vocês em tamanho maior a figura de som e o nome dela e a pausa correspondente. Lembrando que figura de som a gente toca ou canta. Pausa é figura de silêncio, ou seja, a gente para de tocar ou de cantar e fica em silêncio, certo? Então, nós temos aqui a figura de som semibreve e nós temos aqui a pausa semibreve. Figura de som mínima, pausa de mínima. Figura de som semínima, pausa de semínima. Figura de som colcheia, pausa de colcheia. Figura de som semicolcheia, pausa de semicolcheia. Figura de som fusa, pausa de fusa. Figura de som semifusa, pausa de semifusa. Então, ao todo, nós temos 7 figuras de som e 7 figuras de silêncio, mais conhecidas como pausa.